Olá, queridos e queridas, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Eu quero nessa tarde trazer uma reflexão para nós, de acordo com os meus estudos e de acordo com aquilo que o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração. Como vocês sabem, estou estudando sobre terapia cristã, sobre psicanálise, gosto muito de estudar sobre a mente, né? Sobre a maneira que a nossa mente trabalha e unir tudo isso à Bíblia, que é a nossa regra de fé principal. E é muito interessante, queridos, que tudo que é uma grande descoberta hoje pela ciência, pela neurociência, né, pela psicologia moderna, estudos e mais estudos com comprovações científicas, e isso tudo é maravilhoso e é importantíssimo para trazer ainda mais conhecimento, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso já estava aqui, ó. Já estava aqui há muito tempo na palavra de Deus. É por isso que nós precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Não é apenas ler, é meditar. É fazer com que essa verdade absoluta, porque a verdade da palavra de Deus é uma verdade absoluta. A Bíblia é inerrante, ela é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos essa palavra, quando nós meditamos de dia e de noite, cada vez mais o nosso inconsciente, o nosso cérebro, as nossas conexões começam a ser transformadas pelo poder, dessa palavra. Romanos 12:2 já nos falava há muito tempo, né? Não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que então sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Existem 3 níveis da vontade de Deus: boa, agradável e perfeita. Se você estiver alinhado, alicerçado, respaldado nessa palavra, porque é mediante a palavra de Deus que há uma transformação de vida. E junto com os meus estudos, né, entre livros e entre a palavra, entre a questão terapêutica e entre a questão da cura profunda que vem do Espírito Santo, para mim nada disso é contrário. Isso apenas caminha e se cruza no mesmo caminho, quando nós temos a palavra de Deus e quando entendemos. Eu quero compartilhar algo com você, que num dos livros que eu estou estudando, o neuropsicólogo canadense Donald Hebb, ele apresentou lá em 1949 a seguinte tese: neurônios que disparam juntos se conectam juntos, essencialmente quando as células cerebrais se ativam juntas. A conexão entre elas se fortalece. Em suma, cada vez que repetimos uma experiência específica, mais ela se enraiza. Com repetição suficiente, essa experiência pode se tornar automática. Então, isso são estudos já hoje da neurociência, né, sobre a neuroplasticidade, né, sobre as novas conexões neurais que são possíveis serem feitas, que alteram a nossa estrutura cerebral, né, e que podem trazer a ressignificação, né, de traumas. E eu, além do termo ressignificar, eu gosto muito de dizer sobre o termo restaurar. Restaurar a sua originalidade. É o que o nosso Deus, ele faz. Uma cura profunda. A palavra de Deus é a única ferramenta que tem poder de acessar uma dimensão muito profunda do ser humano, aonde ciência, técnicas e abordagens não acessam. Então tudo isso é de extrema importância, mas para nós cristãos, eu estou aqui falando para cristãos, meu público é cristão. Se a Bíblia não é a sua regra de fé, então talvez você não vá concordar com o que eu falo. Mas se para você, cristão, a Bíblia é sua regra de fé, então essa palavra é para você. Então, para nós que somos cristãos, né, aquilo que a palavra nos orienta, ela é a verdade absoluta. E no livro de Hebreus vai nos dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Dentro da teologia, essa é a tricotomia. Então, nós estamos dentro de uma tricotomia: corpo, alma e espírito. O ser humano é composto de 3 dimensões, 3 partes. Por isso, nós não podemos negligenciar nenhuma das partes. Temos que cuidar do corpo, temos que cuidar da alma e temos que cuidar do espírito. E a palavra de Deus, ela é a única ferramenta que acessa um nível de profundidade. Perceba, ela penetra, ela acessa a divisão da alma e do espírito juntas e medulas. Então, ela atua no campo físico do corpo, ela atua no campo emocional da alma, das emoções, e ela atua no campo do espírito, naquilo que se discerne espiritualmente. Então hoje estudos, né, da neurociência nos mostram que a repetição, aquilo que nós vamos repetindo, né, diariamente,
vai sendo cada vez mais enraizado na nossa estrutura cerebral. E aquilo começa a se transformar em uma realidade para nós. Fazendo um paralelo com isso, eu quero compartilhar com você o Salmos 1, que quando eu estava estudando no meu livro sobre essa parte, já logo me veio o Salmos 1 na mente, né? Até compartilhei aqui no Stories ontem. Também lembrei de Deuteronômio 6, né? Fala com os teus filhos quando estiver andando, caminhando, quando deitar, quando se levantar. Ou seja, a Bíblia nos traz que repetições, padrões de repetições diário da palavra de Deus. O Espírito Santo é nosso professor, gente. O Espírito Santo já nos ensinava isso. E eu quero dizer para você, quem foi que criou o cérebro humano? Quem criou a estrutura cerebral? Quem criou neurônios? Quem criou células? Quem criou DNA? Quem criou corpo, alma e espírito? Foi Deus. Portanto, Ele é detentor de todo o conhecimento, né? E é maravilhoso quando nós nos aprofundamos nisso, a luz da palavra de Deus se torna ainda mais poderoso. Então, eu quero dizer para você que todas as respostas que você busca e procura, elas estão na palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui com você o Salmos 1. A minha tradução é a NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Percebam aqui um padrão de repetição. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, queridos, olha a importância de nós meditarmos nessa lei de dia e de noite, um padrão de repetição. E continuando, o verso 3 nos diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então percebam como a palavra de Deus tem direções e tem respostas para nós. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Seguir, né? O ato de seguir é uma condição, é uma ação. Percebam, ele fala, não segue, não imita e não se assenta. Quando você começa a abrir, tá? Quando você começa a ir atrás de conselhos, né? Não segue o conselho do ímpio. Quando você vai atrás de conselhos do ímpio, você já abriu uma brecha na sua vida, no campo emocional e espiritual muito perigosa. Porque se você está sentado para ouvir alguém do qual não tem o mesmo padrão moral que você, os mesmos princípios que você, tá? E aí você começa a dar credibilidade para isso, muito cuidado. Por quê? Porque Satanás pode usar a boca de alguém para trazer um conselho que vai destruir a sua casa. Ok? Eu não estou falando aqui, gente, de questões profissionais, de procurar um médico, de procurar uma ajuda dentro de um campo que você vai precisar do conselho, da orientação do profissional, não é isso. Mas muitas vezes a gente procura pessoas, a gente vai abrir o coração, a gente permite que pessoas acessem o nosso coração e a nossa alma, pessoas que não estão preparadas para isso. Ok? Então isso é muito importante, porque quando a gente segue o conselho, logo a gente imita. Primeiro você segue, depois você imita. Aquilo que você ouve, olha só, um padrão, você ouve, você dá credibilidade, começa a produzir algo dentro de você, tá? Começa a criar raízes dentro de você, aí você já imita, você acaba seguindo o conselho, você vai lá e faz, e daqui a pouco você está assentado na roda dos escarnecedores e está se tornando como um deles. Porque os nossos ouvidos, trazendo agora para dentro do campo espiritual, não apenas no campo emocional, que também é, mas dentro do nosso campo espiritual, os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são portais. Aquilo que escutamos e aquilo que vemos. Por isso que a palavra de Deus diz para não colocar coisa impura diante dos vossos olhos. A palavra diz que os olhos são a janela da alma. Então a maneira que nós enxergamos o mundo, a nossa cosmovisão, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então aquilo que vemos e ouvimos tem poder de produzir algo dentro de nós, ou bom ou ruim. Olha a importância de nós estarmos vigilantes e caminhando e alicerçados nessa palavra. Então quando você segue, você daqui a pouco imita e daqui a pouco você se assenta e faz parte. Ou seja, as tuas emoções, os teus comportamentos e as tuas ações sofrem uma influência externa e aí você já está seguindo um padrão que não agrada a Deus. E aí o 2 vai dizer, mas ao contrário, né? A sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. E aí o 3 vai dizer, quem que é como árvore plantada à beira de águas correntes? É qualquer um? É quem quer?
É só quem mentaliza? É só quem faz confissão positiva? Não! É aquele que não segue, não imita, não se assenta e, pelo contrário, tem o prazer na lei de Deus e na lei de Deus medita dia e noite. É um padrão de princípios e de santidade estabelecido sobre a nossa vida. Dia e noite, tempos, estações, continuidade, é processo. É processo. Essa pessoa, esse crente, né? Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá fruto no tempo certo. Existe uma estação certa para você frutificar. Muitas vezes nós queremos frutificar na estação errada, do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora, mas existe uma estação certa. As suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. E aí, minha gente, quem que não quer prosperar? Quem não quer ser frutífero? Quem não quer ter frutos, produzir frutos, ter resultados? Quem que não quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Só que não é todo mundo que aplica os princípios diários da palavra de Deus. E é por isso que eu quero hoje, eu iniciei falando um pouquinho, né, da questão terapêutica e emocional, e agora faço esse paralelo com o lado espiritual, algo mais pastoral, mais um ensinamento agora para sua vida. Porque essas coisas, elas não são opostas. Elas caminham paralelo, lado a lado. Porque os padrões de repetição, aquilo que você visualiza diariamente, aquilo que você ouve diariamente, aquilo que você dá acesso diariamente, vai produzir um padrão de comportamento, de ação, de sentimento, de visão, de cosmovisão, de vida, de mundo dentro de você. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, ser frutífero, ser próspero, todo mundo quer. Mas existe um caminho a ser seguido. E esse caminho é ter o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei meditar de dia e de noite. Processo gradativo, é todo dia. Você não vai na academia um dia e pronto, já emagreceu 10 quilos. Não vai. Você vai na academia hoje e você vai amanhã, e amanhã, e amanhã. E depois, e depois, e depois, e... né? Depois dos 30, principalmente, você tem que ir a vida inteira, né? Até aguentar, até Jesus voltar. Não é verdade, minha gente? Nada se resolve em um dia. E a gente quer que as coisas de Deus sejam assim, ó. Passe de mágica. Em um dia tudo. Não, é meditar de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Amanhã é outro dia? Medita de novo. De dia e de noite. Virou o dia? Medita. De dia e de noite. É perseverar. É um processo. É uma construção diária. É o querer tudo para ontem, que vai gerando ansiedade e transtornos, e mais transtornos, e mais síndromes, porque os nossos olhos não estão voltados para a verdade da palavra de Deus. Então eu quero te dizer, medita nessa palavra, de dia e de noite. Busque discernir os tempos e as estações. Busque entender os propósitos, os desígnios, os projetos do Deus Altíssimo para a sua vida. Porque você só vai conseguir rebater as mentiras se você conhecer a verdade. Então você só vai conseguir ter uma identidade restaurada, você vai conseguir visualizar um futuro melhor. Jeremias 29:11 fala: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, prosperidade e um futuro cheio de esperança. É isso que Deus tem sobre você. Mas muitas vezes, como eu já trouxe em outras postagens aqui, né, falei um pouquinho anteriormente sobre o medo do sucesso, né, a autossabotagem de limite superior. A gente tem um termostato, a gente é calibrado pelos traumas, pela escassez, a gente é calibrado por aquilo e a gente só vivencia aquilo. O lugar que você veio não determina o lugar que você vai chegar. Você precisa crer e tomar posse do que Deus diz a seu respeito, da palavra de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu futuro. Só que você tem que conhecer o que Deus tem pra você tomar posse. Senão você vai tomar posse do quê? É por isso que a gente vê muita gente ansiosa, perdida, fadigada, com medo, sem propósito, sem identidade, como palha que o vento carrega. Porque não tem alicerce, porque não tem estrutura. E você só vai construir isso firmado na palavra de Deus. Busque ajuda em todos os sentidos que você puder. Tá? Se você está passando por uma situação difícil, crise de ansiedade, depressão, qualquer síndrome, transtorno, busque todas as ajudas que você puder, tá? Porque Deus deixou médicos, psicólogos, terapeutas, profissionais na terra, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas, existe uma grande área de profissionais que Deus deixou aqui na terra. E tá tudo bem, isso não tem problema nenhum. Você deve buscar todas as ajudas que forem necessárias. Medicamentosa, vai, busque, porque você é de carne e osso, você é um ser humano. Não pense que você, só porque é cristão, é o super-homem e a Mulher Maravilha. É justamente por pensarmos assim que vamos nos acabando, nos esgotando. Busque todas as ajudas que você puder, que estiver ao seu alcance, mas não se esqueça que o fundamento e que o alicerce continua sendo o Espírito de Deus. O alicerce, o fundamento. Cristo é a rocha viva.
Cristo é a pedra angular. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é uma rocha firme e segura da qual você pode confiar. Você pode construir a sua identidade, a sua casa, o seu destino, os seus propósitos sobre ele. Não vai ruir, porque ele é fiel. Ele é firme. Então, caminhe sobre essa palavra. Busque voltar o seu coração para Deus. Deixe que Deus trate suas dores, suas mazelas, suas lacunas. Não tenha medo de expor a ferida. A ferida, para ser tratada, tem que ser exposta. Assuma sua humanidade. Assuma sua humanidade. A igreja tá cheia de gente doente porque é super crente. É super mulher, é a líder, é a regente, é a pastora, é o líder, é o pastor, é o querubim, é o serafim. Não, é ser humano. Aqui dentro é carne, é osso, tem sangue humano correndo nas veias. Então, se você não assumir as suas fragilidades, não buscar realmente entender, discernir e construir esse alicerce sólido sobre a verdade, você talvez não vai chegar no lugar profundo de cura que você precisa para mudar, para ter essa virada, para começar a viver uma nova história. Em Cristo, há sempre um novo começo, uma nova história, novas possibilidades. Em Cristo, há segurança, há esperança, há provisão, há cuidado. Então, descanse no Senhor hoje, tá? E que você possa, com essa informação que eu estou dando para você, com esse conteúdo que eu estou trazendo para você, que você medite, que você internalize e você fale, eu vou para a palavra de Deus. Eu vou buscar todas as ajudas necessárias, mas a maior será a palavra de vida. Viva e eficaz. Não se esqueça, a palavra é viva e é eficaz. Ela funciona se for aplicada da maneira que precisa ser na sua vida. Então, é isso, tá? Então agora você tem essa informação, que acredito que você já conhecia. Esse assunto, graças a Deus, hoje é muito falado, é muito ensinado, é muito abordado. E Deus tem trazido cada vez mais conhecimento e entendimento. E é muito bom nós buscarmos a luz da palavra, porque conhecimento e entendimento a gente adquire estudando em livros, em cursos, mas sabedoria só tem uma fonte de toda sabedoria, que é Deus. Ela só vem pela palavra e pelo relacionamento. Então que você possa estabelecer uma nova rotina, padrões de repetição sobre a sua vida, padrões de repetições para você, tá? E eu vou deixar uma dica aqui para você. Faça um memorial, um mural da palavra de Deus. Eu lembro quando eu trabalhava em home office, na frente da minha escrivaninha, da minha mesa, eu tinha um mural com vários post-its. Cada palavra que marcava o meu coração, que Deus me trazia em oração, que trazia resposta pra mim, eu anotava e colava esses post-its, né, coloridinhos. Então a minha parede tava cheia. E muitas vezes, tá? Muitas vezes, em situações difíceis, eu ia lá pra aquela parede. Eu começava a olhar, ler e relembrar, né? A Bíblia fala também, quero trazer à memória o que me traz esperança. Caminhe sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus diz a seu respeito, tá? Então, o padrão de repetição, aquilo que você vê, memoriza, visualiza, repete, vai gerar resultado, novos frutos, novos comportamentos, novos sentimentos, novas ações, tá bom? Caminhe sobre essa palavra. Que Deus te abençoe. Se esse conteúdo edificou a sua vida, já compartilha, já manda pra alguém, seja canal de Deus, seja instrumento. Curte aqui e deixa aqui nos comentários. E é isso, quero trazer mais conteúdos aqui pra você aos pouquinhos, né? Que possa edificar a sua vida. E compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido e do que Deus tem derramado sobre mim. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um bom final de semana.